LuCast 2025. Mas dessa vez eu quero começar dizendo para você que tudo mudou por aqui. E eu quero te convidar, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque nós vamos... O tão sonhado projeto de 3 anos atrás vai dar start. E esse projeto é um projeto que nasceu no meu coração através do que Deus me falou. Só que eu não tive coragem. Até então. E agora, esse projeto, em nome de Jesus, ele vai se cumprir. Por isso eu convido você. E eu tenho uma convidada muito especial. Uma convidada que faz parte dessa decisão. Uma convidada que o Senhor preparou para estar ao meu lado. E é com muita honra que eu quero convidar vocês a conhecer. Roda a vinheta, diretor! A minha convidada é a pastora Cristiane Araújo, como a gente costuma dizer, pastora Cris. Seja muito bem-vinda. Quero dizer que de todo o meu coração, que é um privilégio, foi através de muita oração, quando eu fiz o convite, e eu quero que você se apresente para as pessoas te conhecerem, quem é a pastora Cris, né? Porque tem toda uma história aí por trás dessa mulher. Sim, sim. Quero agradecer, Lu, o convite, né? Me sinto muito honrada, como eu te falei, de estar aqui nessa nova fase da sua vida, né? Então, eu sou a pastora Cris, sou filha do Deus vivo, Altíssimo, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha, tô terminando aqui minha faculdade de psicologia e sou serva, tô aqui para servir, né? Para amar, para cuidar, para falar do nosso Jesus. Amém. E essa caminhada, que as pessoas querem conhecer um pouquinho, né, de quem são as convidadas aqui, e hoje a sua caminhada com Jesus. Como que essa caminhada tem sido, há quantos anos, algumas informações que as pessoas gostam de saber. Tá, vou tentar aqui resumir, porque são muitas, né, é uma caminhadinha bem longa, e quando a gente vai se descobrindo com Jesus, a gente vai vendo que ele já cuidava da gente mesmo ainda quando a gente não se percebia nesse lugar, né? Então, eu quando engravidei, quando eu me casei, né? Meu esposo veio de uma família cristã, nós também, né? Minha família era uma família católica, e só que quando a gente se casou, a gente teve uma dificuldade para engravidar por um tempo. Eu demorei 12 anos para engravidar. E eu fiz um propósito com o Senhor que quando eu, né, minha filha nascesse, né, consegui engravidar depois de 12 anos, nós queríamos criar ela dentro da igreja, né, criar ela nos princípios do Senhor, e nós começamos a procurar um lugar para, né, criar a nossa filha. E nós fomos para a igreja, encontramos, né, uma igreja, eu não vou aqui falar de ministério A ou B, porque isso não importa, né, Jesus é um só, e fomos para uma igreja, começamos a cuidar da nossa filha ali, nos batizamos, eu e meu esposo, e ali começou a nossa caminhada com o Senhor, e ali o Senhor foi trabalhando nas nossas vidas, fomos conhecendo, né, fui trabalhar no ministério infantil para cuidar dela. Meu primeiro ministério na igreja foi o ministério infantil, servi ali acho que 4, 5 anos, depois fui para o ministério de mulheres, e ali me descobri o meu chamado com as mulheres, onde sirvo até hoje, né? Daí, por um tempo, ficamos nesse ministério por 6, 7 anos. Depois saímos, né? Entendemos que o nosso ciclo ali tinha se encerrado. Saímos e ficamos aguardando no Senhor uma nova direção, que foi aonde o Senhor nos direcionou para esse ministério que caminhamos hoje, que é o Ministério Mevan, né, do apóstolo Luiz Hermínios, e hoje nós temos ali uma igreja em Campo Largo, somos os pastores, presidente, eu e meu esposo Roberto, né, temos vivido coisas lindas no Senhor, é um desafio, mas estamos ali, né, e fomos agraciadas com a sua casa, com a sua família e tantos outros filhos, que entendemos que somos uma casa de paternidade, e tantos outros filhos que o Senhor tem nos acrescentado, né, mas a vida com Jesus, Lu, ela é muito mais do que um ministério, né? Ela é uma resposta a um chamado, de ouvir, né, o Espírito Santo falar ao nosso coração e ser resposta para essa voz. Mais do que uma placa, isso é importante, mas mais do que tudo isso, é ouvir o chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém. 2 coisas
que você falou que até tá aqui, né, em algumas perguntas. Primeiro, quando você diz, entendemos que nós somos uma casa de paternidade. Quando eu fui pro Ministério Mevan, eu entendi que muitas das dores que eu tinha eram porque eu não tinha entendido que realmente Deus era meu pai. Por mais que eu falasse, por mais que eu dizia para as pessoas, não, Deus é meu pai, mas eu não tinha lá na minha alma, lá, sabe, enraizado. E quando eu fui para lá, eu comecei a sentir isso. Eu comecei a sentir, né, isso na pele, como a gente fala. A minha família. Então, eu vejo que hoje, indiferente de placa de igreja, quando a igreja está sendo revelada como Cristo, quando a igreja está vivendo como Cristo viveu, não é fácil, vai ter desafio, mas a gente consegue sentir esse amor. Porque eu imagino, eu, Luciana, eu sou uma pessoa que eu viajo no mundo da maionese. Uhum. Eu imagino que todas aquelas pessoas que passaram pela vida de Jesus, e hoje nós vamos falar de um personagem, né? Uhum. Essas pessoas, elas sentiam esse amor. Essas pessoas, elas se convertiam muitas vezes com uma palavra que Jesus dizia. Mas por quê? Porque o amor, o que Jesus carregava era tão forte que não precisava de muita coisa. Hoje, por que tem que ter tanta coisa na igreja, tanto atrativo, sabe? São muitas coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão olhando para quem Cristo é. E eu quero falar um pouco hoje, né? Entre uma das perguntas aqui, a primeira era caminhar com Jesus, e a pastora respondeu aqui, né? Caminhar com Jesus é muito mais do que um ministério, muito mais do que estar dentro da igreja. E a outra pergunta, a conversão. Por quê? Quando a gente fala de conversão, a gente imagina assim, eu me batizei e pronto, eu sou crente, né? Uhum. Eu sou crente, tá tudo bem. E aí que eu também descobri algum tempo atrás que não. Que a conversão, ela é todos os dias você mudando a sua história, você matando um leão por dia, você mudando os teus desejos, né? Você sendo outra pessoa. E aí que mora a verdadeira conversão, porque os desafios, eles vão ser cada vez maiores para quem quer de fato ser um cristão conforme Jesus Cristo é, né? Quer revelar quem é Jesus Cristo. E eu queria que a pastora falasse sobre conversão. Eu trouxe, nos últimos dias, né, eu tenho lido muito sobre Atos, sobre a conversão ali de Saulo, que ele passa a ser Paulo, e eu não estava entendendo por que o Senhor me dava tanto, né, eu acho que eu li umas 50 vezes, e eu falei, mas por que Atos, né, todo mundo conhece essa história, todo mundo sabe, e aí na semana passada o Senhor confirmou. Esse vai ser o primeiro episódio que você vai falar no seu canal, porque tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, muitas pessoas que não estão, mas ainda não estão convertidas como Paulo se converteu. E eu queria que a pastora trouxesse alguma coisa já iniciando nessa conversão. Tá, conversão. Como o nome já diz, né? Vem dessa questão de convergir. É aquilo que você falou, estar na igreja não nos coloca nesse lugar de convertido, né? Porque se converter é assumir a mentalidade de Cristo, é uma nova mentalidade, né? É nascer de novo. A palavra diz que quando nós vamos para Jesus, nós os aceitamos, nós descemos as águas e nós nos batizamos, nós somos novas criaturas. Então, nós nascemos para essa nova vida no Espírito. Então, há, a partir daí, né, em nós, uma nova mentalidade, um Espírito Santo vivo dentro de nós, que é a partir dele que agora nós vamos pensar, nós vamos agir, nós vamos seguir aquilo, né, que o Espírito Santo que está vivo em nós é que vai dirigir agora as nossas vidas. Então, tudo que a gente aprendeu até então com os nossos pais, né, com as nossas famílias, com aquilo dos lugares que a gente veio,
isso tudo não fala mais sobre nós, né? Não importa quem foi teu pai, não importa quem foi tua mãe, não importa de onde você veio, não importa o que você nasceu. Hoje, a partir do momento que você se converte a Cristo de verdade, você nasce para uma nova vida, para um novo chamado, para um novo propósito de vida. Eu costumo brincar. Eu digo assim, você já não está mais no mundo a passeio, né? Você não está aqui somente de passagem. Você entende que você foi gerado desde o ventre da tua mãe para um propósito. E você precisa assumir esse propósito e assumir essa conversão e entender que o Senhor te chamou para um propósito. Então, conversão para mim é assumir esse propósito do Senhor, porque foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele de perseguidor passou a ser perseguido, porque ele entendeu que o Senhor tinha chamado para um propósito. Então, não era mais aquilo que ele queria fazer, né? Não é mais o que eu sonho, não é mais o que eu quero, é aquilo que o Senhor quer para mim. É aquilo que o Senhor sonhou para mim. Não são mais os meus planos, né? São os planos que o Senhor tem para mim, porque eu decidi caminhar nessa nova vida, né? Então, conversão para mim é renúncia, né? Não é ganho, é perca. Então, é perder para poder ganhar. Né? Então, não fala mais sobre mim, fala mais sobre o Cristo, né, que agora vive em mim. Recentemente a gente falava até aqui, né? Eu estava gravando um episódio com a Ana Talks e eu dizia sobre referências, porque quando eu conheci Jesus verdadeiramente e comecei o meu processo de conversão, eu não tinha referências de pai. E isso eram dores que eu tinha ali, eram dores que estavam ali. Muitas vezes eu sempre fui aquela que eu falei, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte. E eu caminhei até então falando isso o tempo todo. Mas eu entendi que ser fraco no Senhor é tão bom. Ser fraco no Senhor foi o que me fortaleceu tanto para entender e ouvir a voz do Senhor. Porque eu me converti em 2018. Durante o processo, né, da conversão, foi num momento de muita tristeza, um momento de muita perda, um momento que eu estava num processo de muito sofrimento. E ali eu tive um encontro com o Senhor dentro do meu quarto, foi ali que o Senhor, né, me convenceu daquilo que eu tinha muito mais para viver. E o Senhor, naquele dia, falou para mim que era para eu entregar toda a minha vida para Ele, porque Ele ia cuidar de tudo que eu tinha. E a partir dali, eu recebi uma promessa, uma pessoa que nunca, né, uma serva do Senhor que nunca tinha me visto, não era nem daqui, de outro estado, e ela falou que eu falaria para multidões e que o meu filho, que naquela época estava numa crise de depressão muito grande em casa, ela falou assim, aquele que está deitado, doente na sua casa, ele só vai melhorar o dia que você aceitar o teu chamado. Daí eu pensava, meu Deus, mas que chamado, né? Porque quando você se converte, quando você começa a caminhar com Jesus, a gente é leigo, a gente não entende. E aí as pessoas começam, né? É uma profecia, um fala algo, você lê ali a Bíblia. E normalmente quando a gente se converte, ler a Bíblia não é fácil. Porque você lê, mas você não entende nada. E aí você começa naquele processo. E hoje, após 6, 7 anos agora tá indo, eu fui entender o que seria esse falar para multidões. Porque até então eu dizia, não faz sentido. 3 anos atrás, quando iniciou o canal, o Lucast, eu cheguei pro diretor e falei, olha, era em Campo Largo na época, né? Agora nós estamos em Curitiba. Eu tive, né, uma profecia e eu quero iniciar e Deus me deu que seria algo assim e tal. Só que não deu certo. Não deu certo assim, para falar do que eu queria. Então eu fui pelo caminho do empreendedorismo, tem 70 e poucos episódios gravados, eu olho e falo, foi o processo. Só que até então chega um momento que você precisa caminhar por esse processo, você precisa entender que nem tudo vai sair perfeito desde o início, e eu fui lutando. Eu fui batalhando, teve muitos parceiros, muitas pessoas maravilhosas que chegaram aqui. Teve pessoas que vieram para falar de empreendedorismo feminino, chegaram aqui, estavam chorando, louvando e agradecendo a Deus, mesmo sem o canal ser, né, ali específico. E aí, há poucos dias atrás, eu falei, chega de fugir. E foi através do dia que o Senhor... Eu estava surda, gente. Quem caminha com Jesus vai entender o que eu vou falar agora, tá?
Eu fiquei com uma dor de ouvido, eu fiquei com o meu ouvido tampado, acho que uns 5 dias. E começou a vazar um negócio do meu ouvido, e dor de cabeça. E eu falei, meu Deus, mas eu não tô enferma. E começou. O dia que eu parei por 4 horas, abri a Bíblia, comecei a ouvir o Espírito Santo, comecei a ouvir o Senhor. Foi ali quando tudo que o Senhor falou, que eu fui anotando, que foi da conversão de Paulo, foi naquele dia, o meu ouvido destampou na hora, na hora. Ou seja, talvez que muitas das vezes você tá aí com o teu ouvido tampado, com dor de cabeça, com enfermidade, as coisas não dão certo. Será que você não precisa parar, largar tudo e ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela é simples. Ela vem de uma maneira muito simples. Só que se você estiver na correria, se você não parar para ouvir, você não vai ouvir. Você não vai ouvir. E aí, quando veio essa palavra, eu falei, tá, mas eu já sou convertida. Eu, né, na minha cabeça, eu pensei, não faz sentido. Só que daí o Senhor começou a revelar. O Senhor começou a revelar. E no momento ali da conversão de Paulo, quando o Senhor fala com ele, o Senhor deixa ele cego por 3 dias. Mas por que o Senhor fez isso? E nesse dia o Senhor me falou, muitas vezes vocês não vão fazer e não vão acreditar que sou eu que estou fazendo. Porque se eu parar para falar no meu projeto, né, que Deus me deu, é loucura. É loucura. A Luciana, eu sempre brinco, né, é improvável, que não tinha nada a ver, que não podia oferecer nada para ninguém, tá aqui falando do Senhor. Tá aqui falando que o Senhor transformou a vida dela, mas quando eu falo transformar, gente, eu não tô falando de vida financeira, eu tô falando de paz, eu tô falando de espírito, família reconstituída, sabe, de tantas coisas que eu tenho vivido, e a provisão de Deus é tão boa. Porque você vive na dependência dele. Eu não me preocupo se vai vencer um boleto amanhã. Eu não me preocupo, de verdade mesmo. E há um pouco tempo atrás eu me preocupava o tempo todo com isso. Hoje não. Hoje a minha preocupação, quanto tempo eu vou ter para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo eu vou ter para orar? Quanto tempo, sabe? As preocupações são outras. E nesse momento que eu parei para ouvir o Senhor, quando ele falou sobre a conversão de Paulo, falou sobre os 3 dias que Paulo esteve ali cego, o Senhor estava conduzindo ele para aquilo que realmente ele tinha que fazer. E aí veio uma frase muito forte que o Senhor falou, aliás, 2. Escolhido não tem escolha. Isso. Uma fagulha acesa sozinha não incendeia nada. Então foi as 2... Ui, me arrepio inteira aqui. Foi as 2 frases que o Senhor deixou muito claro para mim naquele dia. E eu falei, entendi, Senhor. Então sozinha eu não vou chegar em lugar nenhum. Então eu preciso trazer mais pessoas para esse projeto. Eu preciso ter pessoas que tenham o mesmo desejo, que vivam debaixo da mesma nuvem. No mesmo propósito, né? Exatamente. E a outra não tem escolha. É como se Deus falasse pra mim assim, não adianta você continuar fugindo. Você não tem escolha. E pra mim foi muito forte aquilo, muito forte. E aí foi onde que eu falei, não, chega. chega que nós vamos dar um jeito. 2025 vai ser o ano. É porque eu entendo assim, Lu, quando nós assumimos essa identidade, né? Porque nós temos uma identidade em Deus. Se nós cremos que somos criaturas feitas por Ele, né? Que Ele lá no Jardim do Éden, quando ele formou o homem, porque é daí que nós cremos que viemos, né? Que o Senhor formou o homem e fez a mulher, né? E olhamos para essa mulher, para esse padrão que o Senhor fez. Quem é essa mulher que o Senhor fez para que nós sejamos, né? Que mulher é essa que o Senhor sonhou para nós, né? Para que nós sejamos essa mulher, a auxiliadora, a cuidadora, né? A que protege, a que tá junto, né? Porque daí muitas vezes as pessoas confundem isso. Porque a mulher, né? Fala de submissão, de estar debaixo, que a mulher não tem voz. Para mim, né? Eu sempre falo isso. O maior revolucionário da voz feminina que houve foi Jesus. Jesus veio para dar voz às mulheres. Jesus veio para nos posicionar nesse lugar, entendeu? Então nós não estamos aqui para competir com o universo masculino, para dizer quem tem mais força, não. Nós não precisamos disso porque Jesus já fez isso por nós, entendeu? Nós precisamos assumir esse lugar que ele já, né, fez para nós, essa identidade que eu tô falando. Então a gente não precisa mais brigar por nada, a gente não precisa mais medir força do que a gente é capaz, do que a gente não é. Nós sabemos do que somos capazes, né? Sim. E aquilo que você falou, hoje nós entendemos o que tem valor e o que tem preço. Sim. O que tem preço é uma coisa, o que tem valor, dinheiro não paga, né? Dinheiro não paga a tua família restituída.
Dinheiro não paga você deitar à noite, a sua cabeça no travesseiro, né? E saber que os teus filhos estão bem, que a tua casa está bem, né? Porque boleto a gente vai ter a vida toda. Enquanto Sim. a gente estiver aqui, a gente vai ter boleto, né? Então, e a gente precisa voltar para esse lugar de descanso. Voltar para esse lugar de quem o Senhor nos projetou para ser. É muito bom ser. É muito bom estar nesse lugar. E às vezes as pessoas, é aquilo que eu falo, né? A palavra diz que nós seríamos comparados à loucura, né? As pessoas, mas isso aí é loucura. Mas é loucura mesmo, né? E só entende um louco, outro louco. Senão... Tem que estar na loucura para entender. Isso, tem que estar. E às vezes, né? Claro que às vezes as pessoas... mas isso... Eu entendo que é difícil. Até você estar nesse lugar. É difícil mesmo, sabe? Mas nós duas estamos aqui para dizer que é possível, né? Que não é fácil, mas é possível. Há esse lugar de descanso no Senhor. Há esse lugar de encontrar um propósito para a tua vida, né? De quantas vezes, né? Eu, antes, né? De me encontrar com o Senhor dessa forma, quantas coisas eu já tentei fazer, né? Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz bijuteria, já fui vendedora, sabe? Tentando me encontrar, tentando descobrir quem eu era. Mas eu só descobri a minha verdadeira identidade em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Então, hoje, quando nós temos essa identidade, a gente sai do campo da comparação. Você não tem problema de ver uma outra mulher crescendo, porque você sabe a sua medida, você sabe, né? Você está ali no contentamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre contentamento. Ele fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, não é o externo não nos governa mais, né? Não é se os boletos estão pagos se eu tô feliz, não é se tudo vai bem se eu tô feliz, não, o contentamento é um lugar que eu encontro no Senhor. E todas essas outras coisas, né, o Senhor vai me capacitando para administrar. Então, eu acredito muito na identidade que nós temos em Cristo e que nós assumimos essa identidade e a gente consegue fazer aquilo que precisa ser feito a partir dessa identidade. E a partir do momento que eu encontro essa identidade, que eu creio que hoje eu estou vivendo esse momento de processo, porque cada momento é um momento, cada, né, situação. Mas eu encontrei a minha identidade, eu estou entendendo o meu chamado, tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais, sobre chamado, sobre propósito, porque muitas vezes a gente está tão cansado de fazer tantas coisas. Por quê? Porque não é o que o Senhor quer. E cada vez que eu faço algo que o Senhor não quer, Ele vai permitir. Mas Ele não vai abrir mão daquilo que Ele tem para você. Ou seja, você só vai prolongar um pouco mais o seu processo. Talvez você vai aumentar algumas dores aí na sua caminhada. Não é porque o Senhor quer que você passe por isso, mas são escolhas. E aí muitas vezes a gente escolhe, não, mas eu tenho que fazer dessa maneira porque esse caminho, nesse momento, eu entendo que é melhor. Mas eu não busquei no Senhor, eu não orei, eu não esperei com paciência, como diz o salmista, né? Porque quando eu espero com paciência no Senhor, demora mais? Às vezes demora. Mas quando o Senhor nos responde, a gente sabe que não tem erro, que não tem confusão, né? Que você sabe que aquilo ali é de Deus, que vai dar certo. Você não teme por mais nada. E eu tenho vivido esse processo de dependência, de esperar no Senhor. Lu, é fácil? Nem um pouco. Mas hoje eu entendo que a partir do momento que eu tenho a identidade, que eu entendo qual é o meu chamado, que eu estou vivendo o propósito, eu começo a entender que o Senhor está operando. E se Ele está operando hoje na minha vida, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que operou lá no passado, Ele está operando hoje, Ele vai operar amanhã. E Paulo é uma das pessoas que fala durante muitas cartas sobre os milagres, sobre tudo que Deus fez, sobre ele mesmo, Paulo, como um servo do Senhor, que ele não tinha mais uma vida própria, mas que ele estava ali para servir o Senhor. E quando ele decidiu servir o Senhor, ele não voltou atrás. Ele entendeu que ele era um escolhido, que ele não tinha escolha, e ele foi servir o Senhor. Todas as vezes que ele escrevia uma carta, mesmo sendo dentro da prisão ou dentro das igrejas, que ele escrevia essas cartas, ele revelava quem? Ele revelava quem Cristo era. Isso. Ele revelava o que Cristo fez na vida dele. E eu nunca vou me esquecer de um dia que a pastora me corrigiu, que eu falei assim, pessoas, por isso que eu digo, tem uma pastora que corrige você, que chama você e fala, não, tá errado.
Eu falei assim, quem sou eu pra falar alguma coisa e tal numa live? A pastora, ó, já vou te corrigir, você é filha de Deus e você revela o Senhor. E você tem que dizer sim que você é a Luciana que o Senhor transformou. Então não é quem eu sou a Luciana que Cristo está em mim. Sim. E quando a pastora me corrigiu, eu falei, nossa, aquilo virou uma chave, porque o tempo todo eu ficava, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. De fato, não sou mesmo, Sim. mas eu não preciso ficar reforçando isso dentro de mim. Por quê? Porque eu já entendi quem Cristo é em mim. Uhum. E a partir do momento que eu entendo quem Cristo é, eu não preciso me diminuir mais. Uhum. Eu não preciso mais ser tapete do mundo para as pessoas pisarem, porque eu sou a filha de Deus e eu revelo a Cristo. Então aquilo para mim foi uma virada de chave assim muito boa. Muito obrigada. Amém. É que, né, a gente precisa entender porque não falamos mais sobre nós. Porque se Cristo habita em nós, precisamos revelar a Cristo. E como a palavra diz, como que ouvirão se não há quem pregue? Como que ouvirão se não há, né, quem fale, quem pronuncie? Né? Você é o seu próprio testemunho. Então você não está falando do outro, você está falando de você, daquilo que Cristo tem feito em você. Né? E uma coisa que você fala, né, tá falando, e é muito importante a gente deixar claro, a questão dos processos, né? Eu digo, não, você não vai dormir à noite e acordar, né? Agora tá tudo certo, entendi tudo. Não, né? Cada um tem um tempo e a gente precisa entender isso, né? De esperar, de crescer no Senhor, de buscar, entendendo que sem oração, sem leitura da palavra, sem um tempo com Deus, sem um jejum, isso, né, são práticas que a gente precisa exercitar se a gente quiser construir essa construção, senão a gente não vai conseguir. Né? Existem os processos e a gente não pode pular os processos, porque se você pegar uma fruta e você for consumir ela antes do tempo, ela não vai estar boa, né? Ou ela vai estar amarga, ou ela vai estar marrenta. Você pode comer, mas aquilo não vai te fazer bem. Então, os processos são importantes. Os processos fazem toda a diferença para que a gente chegue nos lugares maduros, entendendo por que estamos ali, qual é o propósito que estamos ali, né? O que o Senhor quer para nós ali nesses lugares. E quando a gente fala, Lu, de propósito, é importante a gente também deixar claro de chamado, né, de dom. A gente não está falando somente de um cargo na igreja, né? Porque o Senhor quer nos usar em todas as áreas. Você não precisa deixar de ser um médico, deixar de ser um advogado, deixar de ser um empreendedor para revelar Cristo. Não, né? Porque eu digo que o lugar mais fácil da gente revelar Cristo é dentro da igreja, com todo mundo, os irmãos ali, né? Mas Cristo precisa ser revelado fora da igreja, né? Em todas as áreas, em todos os segmentos. Então isso a gente precisa deixar bem claro. Você precisa revelar Cristo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar que você esteja. Né? Porque às vezes as pessoas ficam, e agora? Então eu vou ter que largar tudo? Vou ter que virar crente? Não, gente, crente até o diabo é. Você precisa, né, revelar Cristo. Então, é viver Cristo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar que você esteja. Quem não assistiu o filme Forja, né? A Forja, isso. Ali revela muito bem o que é uma pessoa que entendeu o lugar que Cristo, né? Aonde é o seu propósito, o seu chamado. Uhum. E esse filme foi, assim, para mim, foi maravilhoso em todas as coisas que foi colocado ali, para mim foi perfeito, assim. Então, quem não assistiu ainda, assista. Assista, vale a pena. Vale a pena. E um grande empresário. Né? Então, as pessoas têm uma visão, algumas... Porque para ser crente, para ser convertido, tem que ser pobre. Isso. Miserável. Miserável. Aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas que não tem nada. Não é isso. Uhum. Não tem nada a ver com isso. Até porque o nosso trabalho, o nosso sustento, tudo que a gente vai fazendo, colocar aí primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Uhum. Quando está aqui na palavra que são todas as outras coisas, são todas. Não é só, eu vou te dar o arroz e o feijão, mas não vou te dar a casa. Não vou te dar o carro. Não, gente, é todas. É todas as coisas. A gente sabe que dentro dos processos, até isso a gente cresce, até isso a gente... E muitas vezes, pastora, aconteceu comigo. Eu fiz por desobediência ao Senhor, mas não porque eu era desobediente, porque eu não ouvia o que o Senhor queria. Eu não conseguia, porque eu estava tão no automático durante toda a minha vida. Eu fui mãe aos 13 anos. Eu tive que cuidar de um filho sozinha, literalmente sozinha. Então,
as coisas se inverteram muito na minha vida. Hoje eu entendo que foi para criar esse testemunho, foi para hoje ajudar outras pessoas que passam por isso ou coisas piores. Então, assim, hoje eu consigo entender, mas eu não entendia por que eu tive tanta dor, tanto sofrimento. E eu criei um piloto automático, mais ou menos assim: ninguém vai me humilhar, ninguém vai passar por cima de mim, meu filho não vai passar falta de nada, eu vou conseguir, Então eu coloquei e eu consegui. Eu consegui trabalhar em multinacional por muitos anos, ser gerente de venda, eu consegui ter uma casa maravilhosa, eu consegui. Mas aí era o que o senhor queria daquela forma? Não. E aí vem a desconstrução. Então, para quem está passando nesse processo, vai se identificar agora comigo. O construir, ele demora, ele é feito alicerce, ele é feito paredes, ele é rebocado. Beleza. Você vai aos poucos. Agora, você desconstruir não é aos poucos. Quando você vai desconstruir, você chama uma máquina ou você chama várias pessoas e você começa a derrubar isso. Em um dia, você derruba tudo. Isso. E foi o que aconteceu comigo em 2017. Em 2017 e 2018. Hoje eu entendo dessa forma. É como se o senhor falasse assim: agora destrói tudo, que agora eu vou começar a construir. E esse desconstruir é um processo muito doloroso. É um processo, assim, amargo, é um processo... Mas depois você fala: nossa, Senhor, obrigado por o senhor ter feito isso. Por quê? Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E você constrói tudo na força do seu braço, né? A gente vai construindo aquilo que você falou, mostrando que eu sou capaz, que eu posso... E nós somos mesmo, nós somos, né? Mas até que ponto isso é válido? Para quê? Para quem, na verdade, né? Para os outros? Então tem coisas que não fazem sentido, porque daí você vai ficar cansada, sobrecarregada, não vai usufruir daquilo que você tem, porque você não vai ter tempo, porque daí você vira querer ganhar, e daqui a pouco você olha para trás e fala: mas foi só isso? Foi só uma casa? Foi só um carro? Foi só um apartamento? Foi só... Tá, aí cadê o resto? Né? Cadê minha família? Cadê meus amigos? Cadê as coisas que realmente importam? Você não construiu, você não teve tempo, né? Hoje você tá ali, nós temos as nossas mesas das Marias, né? Um lugar que o Senhor tem nos chamado para parar e para ouvir, assim como Maria fez, né? Muitas Martas fazendo muitas coisas. Meu Deus, como eu fui Marta. Não, já tô sendo Marta só de vez em quando. Né? Mas a gente precisa... Sim. A Marta é importante, mas a gente não tem que entender o período de ser Marta e o período de ser Maria, né? Sim. Então, nas nossas tardes de Maria, que nós temos nos reunidos para ouvir o Senhor, para aquilo que o Senhor quer, nós temos entendido esse lugar de desconstrução, daquilo que realmente, né, tem valor, que nós falamos aqui, e daquilo que são só construções vazias, que não vão, né, deixar nada. Eu sempre falo, né, porque eu falo muito para as mulheres, eu falo: não deixe herança para os seus filhos, deixe legado. Deixe legado, sabe? Porque legado é aquilo que está interno, é aquilo que nós construímos dentro dele, né? Deles. Eu tenho, né, minha filha, Yasmin, que está aqui hoje, vem me acompanhar, minha princesa, vai fazer 15 anos, e eu vejo o legado, sabe? Quando a minha filha hoje, com 15 anos, ela fala para mim que o sonho dela é ter uma família, é casar, é ter filhos, é construir um lar, isso é legado. Entendeu? Isso é coisa que dinheiro não compra, né? Então, eu consegui construir isso no coração da minha filha, valores de família, né? Porque ela tem um lar abençoado, ela tem uma casa abençoada. Então, esses valores, isso é coisas que, né, ninguém vai tirar dela, é interno. Então, eu digo para as mães, se for preciso parar, pare um pouco. Talvez se não der para comprar uma bolsa por mês, um sapato por mês, que você precise ganhar um pouco menos, mas pare para construir, né, valores eternos no coração dos teus filhos, porque isso ninguém tira. Eu fiz essa decisão, né? Quando a Yasmin nasceu, eu decidi, eu falei: não, eu quero cuidar, eu quero ser mãe, eu quero amar minha filha, eu quero, né, ensinar ela os valores, os princípios, e hoje eu vejo o fruto disso. Eu voltei a estudar faz pouco tempo, estou me formando agora, né? Porque tudo tem um tempo. Sim. E a gente precisa entender quais são as prioridades, né? Eu vejo muitas mães, né, sofrendo com a culpa. É a culpa que cria o filho.
Então, eu tenho culpa porque eu tô fora, eu tenho culpa porque eu tô cansada, eu tenho culpa porque eu não consigo fazer a tarefa, eu tenho culpa porque eu não tenho paciência, sabe? Então, é a culpa que muitas vezes tá educando, aí eu não quero repreender, eu não quero, né, educar porque eu já não tenho tempo. E daí a gente vai ver o fruto disso lá na frente, né? Então, nós precisamos entender esse lugar do tempo para cada coisa. Eclesiastes 3 fala, há um tempo determinado para cada coisa, e nós precisamos, como mulheres, entender isso. Qual é o meu tempo agora? Eu preciso agora ser mãe, eu preciso agora ser esposa, eu preciso agora ser empresária, eu preciso agora empreender, eu preciso parar. Aquilo que você falou, eu preciso parar. É porque às vezes a gente tá no automático, né, Lu? Vai fazendo. E a gente dá conta. Dá. E a gente dá conta de 4, 5, 6 coisas. Dá. Se for Marta, daquelas tipo Sim. acelerada que nem eu, você faz 10 coisas ao mesmo tempo. Mas e aí? E a prioridade? E a prioridade? Passou, né? O tempo passa. E eu vejo, né, dos meus 3 filhos, a diferença do meu primeiro filho, né? As dores, as cicatrizes, as coisas que a gente precisa desconstruir para construir de novo é muito mais difícil. E eu já falei isso aqui, mas, né, dos filhos não muda. Mas quando você começa a construir, né, tem o meu filho do meio, tem o caçulinha, que é o Dudu e o Anthony, você vê a diferença do legado mesmo, você vê a diferença estampado. Mas eu não consigo fazer tudo 100%, eu também não. Uhum. E nunca vou conseguir. Mas o pouco que eu consigo mudar, o pouco que eu consigo abrir mão de muitas coisas, abri. E esse foi o ano da decisão. Para mim, 2024 foi o ano da desconstrução mesmo, assim. Mas não aquela doída que destrói tudo, não. Aquela de realmente dizer, não, a partir de agora começa algo novo. E até o Senhor me deu várias vezes a palavra de Neemias, né? E eu me encaixei muito também nesse momento. Por quê? Porque o Senhor está reconstruindo muitas coisas. O Senhor está reconstruindo família, o Senhor está reconstruindo principalmente mães. Eu vejo muitas mulheres voltando para os seus lares, muitas mulheres entendendo que os filhos não podem mais. Gente, depois de uma pandemia, onde tudo o que aconteceu, se não serviu para mudar algo, é porque realmente a gente não entendeu nada. E o meu marido quase morreu, né? Ele ficou na UTI. O meu filho, na época, tinha 1 ano, quase morreu, o caçula. Então, ali, para mim, foi um marco muito importante. Foi aonde que eu decidi, de 3 lojas que eu tinha, foi ali que eu comecei a dizer, não, Senhor, faz o teu jeito. Faz o teu jeito, porque eu dizia que eu estava aceitando o Senhor fazer do jeito dele, mas não, eu estava toda hora colocando a minha mão. É como se eu falasse assim, tá, Senhor, segura aqui, ó, o Senhor faz o seu jeito. No outro dia, não, Senhor, deixa que eu sei fazer melhor. É mais ou menos assim. Uhum. E ali eu falei, que sentido faz? E se meu marido morre, se meu filho... Tá, o que sentido faz? O que fica? Bens materiais você tem hoje, amanhã você pode não ter mais, mas a família, gente, quem já perdeu um filho sabe o quanto é doloroso. Eu perdi um de 24 semanas, então é algo que você nunca mais tira do seu coração. Mas por quê? Porque o Senhor nos colocou ali para prosperar, sim, para trabalhar, ok, mas sem negociar o que é princípio. Isso. Eu não posso mais negociar o que é princípio. Equilíbrio, né, Lu? Equilíbrio. É parar para pensar o quanto eu tô ganhando, mas eu tô perdendo, né? Talvez eu esteja ganhando muito financeiramente, mas eu tô perdendo em lugares que eu não recupero mais. Porque uma mãe que não vê o filho andar, ela nunca mais vai ver aquele filho andar pela primeira vez, né? Que não vê o dentinho ali nascer, coisas simples, né? Que não voltam mais, porque Sim. não volta mais, não adianta. É um tempo que não vai voltar. Então a gente precisa entender isso que a gente está falando agora sobre as prioridades. Será que agora, qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu digo que ter filho, hoje é muito fácil ter filho. Difícil é ser mãe. Ser mãe, assumir a maternidade é um desafio. Porque ter filho qualquer um tem. Agora, ser mãe, assumir a maternidade é um desafio. É um desafio. Mas é uma prioridade. Porque a gente vai colher os frutos lá na frente. E frutos lindos nós temos visto, né? Lindos. Ai, gente. Ó, eu vou fazer uma propaganda aqui pra vocês, mas assim, você que já tá na sua igreja, você que já tá... Gente, amém, amém. Esse não é pra você trocar de igreja, não é nada disso. Mas se você ainda não tem uma igreja, eu digo assim, desigrejada, se você não tá feliz, se você ainda... Ou se você quer conhecer esse Jesus que nós estamos falando,
A igreja a qual eu faço parte, o ministério, tá? A gente não é placa de igreja, mas a gente precisa do endereço. Então, tá em Campo Largo, tá? Luiz Rivabem, 1250, para quem mora em Campo Largo, ali na região. Vá nos conhecer, vá conhecer o ministério, vai conhecer, né, a pastora Cris, o pastor Roberto, que são nossos pastores pais, tá? Então, se você gosta aí de um paizão, você vai encontrar lá. E o apóstolo Luiz Hermínio, se alguém quiser também, Mevacede, enfim, né? O apóstolo Luiz Hermínio aí tem um ministério lindo, grandioso. Então, se você, de repente, quer conhecer. E não é uma propaganda para convencer você, não. É porque, de repente, o Senhor tá falando com você nesse momento. Porque esse canal, 2025, ele é pro Senhor. Ele é 100% pro Senhor. Então, eu sei que o Senhor vai operar através dessa telinha, o Senhor vai operar através da nossa vida aqui. Sim. E em nós, principalmente, sim, né? Uhum. Porque cada vez que você fala, cada vez que você traz algo do Senhor, o Senhor não só usa a nossa vida, mas Ele vai nos moldando todos os dias. Uhum. Às vezes você lê algo aqui, no outro dia você lê a mesma coisa, aí você fala, meu Deus, mas é outra revelação, é outra coisa. Mas por quê? A palavra é viva. É viva. É viva. E nós estamos aqui para falar de Paulo, mas nós também estamos falando de nós, né? Hoje, nesse tempo, Paulo era testemunho de Cristo. Hoje, eu sou testemunho de Cristo. A Lu é uma testemunha de Cristo, né? Porque nós não temos tempo hábil aqui para falar de tudo que Deus tem feito. Não. Daquilo que nós temos vistos, né? Na nossa comunidade de fé. Das transformações que nós temos visto. Né? De e quando é lindo. Lindo, né? É lindo. Vamos parar, senão nós vamos chorar. Não, já vão ter que borrar a maquiagem. Borrar a maquiagem, né? Então, nós estamos aqui para falar que Jesus continua, ele é o Cristo do Paulo, né? Do Saulo que transformou, que transformou Saulo em Paulo, mas ele é o Cristo que transformou a Lu, que transformou a Cris, e que tá aqui para transformar quem quiser, quem se colocar nesse lugar, né? Porque Jesus, ele é tão lindo, Lu, porque ele não invade. Né? Ele precisa que você permita que ele entre e ele faça o que precisa ser feito, né? O Espírito Santo, ele é tão lindo que ele tá aqui esperando. Quando a gente abrir a porta, ele vai entrar, ele vai fazer. Quando a gente realmente se entregar e deixar ele conduzir da maneira dele, entendendo, né, que ele é amor, que ele é cuidado, que ele é essa proteção que a gente precisa, esse lugar seguro e de descanso. Né, como você começou a falar da nossa casa de paternidade, nós entendemos muitas pessoas têm feridas paternas e maternas. Por isso que é tão difícil muitas vezes ver Jesus, né, ver Cristo, ver Deus como um pai. Então nós estamos aqui para apresentar não o pai terreno, mas o pai celestial, né? Aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que tem colo, aquele que traz para perto. Por isso que a gente precisa entender esse nascer de novo em Cristo. Não tem a ver mais com as nossas feridas. Quantas pessoas carregando feridas, né, que Jesus já lançou no mar do esquecimento, né, que já perdoou, já está livre daquilo, e as pessoas carregando esse fardo, carregando essas dores, né, e não desvalidando, porque, né, a gente sabe que isso é difícil. Essa desconstrução é difícil, mas nós estamos aqui para dizer que existe um lugar de cura, né? Nós fomos chamados, a nossa igreja foi chamada para ser uma igreja de cura, e nós temos visto o Senhor curar. Curas emocionais, curas físicas, curas espirituais. Sim. Tem cura. Eu digo, pessoas ferem, mas pessoas também curam. Sim. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Glória a Deus, né? Amém. Porque se não fosse isso, pensou o tanto de gente ferida, perdida nesse mundo, aí Deus me livre. E uma coisa que é importante, que muitas vezes a gente olha e fala assim, eu fui ferida. Mas você já parou para analisar quantas pessoas você já feriu também? Isso. Porque, principalmente quando nós estamos feridas, nós mais ferimos do que qualquer outra coisa. Isso. Porque eu ataco para não ser atacada. Eu falo para não querer ouvir. Uhum. Eu aconteço porque eu não quero que o outro veja a minha dor. Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Se você, de repente, está tendo muita situação... qualquer situação ali, mas que você vê que você está atacando, que você está ferindo as pessoas, ou que você está num processo de muita dor, você precisa buscar essa cura, essa reconstrução, porque senão você vai afastar, você vai sofrer, e cada vez mais as consequências vão vir, porque não tem outro jeito se você não curar tudo aquilo que você tem. A gente dá aquilo que tem, né? Sim. A gente só pode dar aquilo que tem. E a gente replica, né? Replica o tempo todo. Uhum. Eu coloquei aqui pra gente fazer, como diz assim, um bate-papo rapidinho. Eu pergunto, você responde assim, rapidão. Tá, vamos lá. Jesus, ele opera hoje em milagres? Sempre. O tempo das maravilhas chegou?
Todos os dias. Existe um manual de conduta para estar com Cristo? Sim, a Bíblia. O que você mais acredita hoje? Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A presença, ela é mais importante do que qualquer outra coisa? A presença é tudo. Ele é a presença. Amém. Ontem o senhor me deu lá, ó, lá no culto, essas perguntinhas aqui, ó. Esse caderninho aí, eu já conheço esse caderninho. Ele me deu lá no culto, eu falei, Senhor, mas eu queria fazer as perguntas, mas eu queria... E daí, na hora do culto, o Senhor foi me dando as perguntinhas, eu falei, entendi, é pra amanhã. É pra ele. É isso. Quando a gente entende que o manual de conduta nós temos aqui, que o Cristo, ele é o mais importante que tem todos os dias. Quando a gente entende que ele cura o tempo todo. Muitas vezes as maravilhas que nós olhamos e lemos na Bíblia, a gente fala, mas por que não acontece hoje? Porque eu e você não estamos fazendo a nossa parte. Porque a partir do momento que nós começamos a fazer o que nós fomos chamados para fazer, quando nós começamos a nos colocar de frente dessa guerra, e lá na nossa comunidade a gente tem falado muito sobre isso. Sim. A gente sabe que o inferno vai estremecer. Sim. A gente sabe que as lutas vão vir, que a gente... E a gente tá aqui pra dar trabalho pra eles mesmos. Exatamente. Vou ter dor de cabeça. Amém, tá tudo bem, porque eu sei que o que reina dentro de mim é muito maior que todo o restante. E aí você começa a ver o resultado dos processos. Ontem eu fui dormir chorando e pedindo pra Deus, Deus, muda meu ser, muda isso, né? Porque teve algo que me incomodou muito. E eu chorava, eu dizia, Senhor, eu não quero ser assim. Ou seja, gente, é todo dia. É todos os dias. E todo dia que você fala, eu quero ser mais parecido com Cristo, eu quero ser mais parecido, eu quero revelar quem Cristo é, eu falo nas minhas redes sociais o tempo todo, eu amo Jesus, e eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu entendi que realmente é isso que é o meu chamado. E eu sempre falei, só que agora de uma maneira muito, muito clara, sabe? Tipo, eu amo Jesus, você não quer me seguir, tá tudo bem, vai embora em paz, tá tudo certo. Mas, pra mim, hoje, servir o Senhor, servir a Cristo, revelar quem Cristo é algo que tá enraizado. É algo que não tem nada que vai me tirar desse lugar. Por quê? Porque eu decidi. Porque eu sempre falei, eu estou na presença de Deus, eu sou convertida, eu sempre tive todas essas falas, porque realmente a gente acredita que é. Sim. Mas a partir do momento que eu decido viver o que Cristo realmente tem pra mim, a partir do momento que eu decido entregar a minha vida de verdade pra Jesus, eu não tenho mais vida. Eu não faço mais nada daquilo que eu quero. Até porque toda vez que eu vou fazer algo que eu quero, o Espírito Santo chega pra mim e fala, tá ficando doidinha? Volta pra casinha. E eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar. E são muitas renúncias. Mas aí, quando você vê Deus operando na vida dos irmãos, quando você vê Deus curando, quando você vê Deus te dando visões, e você indo para uma pessoa e falando para ela daquilo que Cristo tem, e aquela pessoa fala, eu estava esperando agora essa resposta. Quando você vê uma pessoa cega ser curada através da tua oração, é nesse momento que você olha e fala assim, obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. Né? Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. E que essas lutas sejam grandes, não tem problema, mas que nós estejamos decididos o tempo todo a viver com Cristo. O apóstolo Paulo fala, né, que as nossas tribulações momentâneas, que tudo que a gente passa aqui não se compara com a glória que há de ser revelada em nós, né, e para nós. Então a gente precisa entender que tudo isso aqui é momentâneo, né, que há algo muito maior que nos espera, que há algo muito maior preparado para nós. E é tão maravilhoso viver isso, que nem você tem dito, quando a gente vê uma alma restaurada, como nós temos visto, como a gente vê, né, como nós vimos lá na nossa comunidade, uma pessoa que, ontem até, né, o pastor falou, uma pessoa que estava na rua, sem perspectiva de vida, condenado praticamente, e hoje ali um homem digno, restaurado, apaixonado por Jesus como a gente. E então, qual é o valor? A palavra diz, qual é o valor de uma alma? Quanto que custa uma alma? Se Jesus deixa os 99 e ele vai, né, buscar a que está lá perdida. Então, quanto que vale uma alma para Jesus? Então, isso não tem preço. Quando a gente entende o valor da alma, de uma alma, porque aquilo que é importante para ele precisa ser importante para nós. Né? E seguidores, cada um tem os seus, né? Jesus tinha os dele, nós vamos ter os nossos também, né? E a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Não. E a gente não vai agradar. Ele não agradou
né? Ele que só fez o bem, que só, né, curou, libertou, restaurou, salvou, foi preso numa cruz. Nós ainda estamos no lucro. Nós ainda estamos no lucro, né? Então, é aquilo que eu falo, Lu. É só quem vive. Eu falo de Jesus, a gente não tem como eu falar de Jesus. Você precisa viver Jesus, né? Você precisa experimentar Jesus. Porque não há o que eu fale, não há o que você fale, entendeu? Mas se você entrar nesse lugar, se você experimentar, não precisa mais ninguém falar mais nada pra você. Tem uma frase que eu aprendi até também dentro das nossas tardes das Marias, que foi algo também que enraizou muito no meu coração. Que a partir do momento que eu conheço quem Cristo é, a partir do momento que eu entendo quem Cristo é, eu não vou ter problema com mais nada. Isso. Eu não vou ter problema com o casamento, eu não vou ter problema com o ministério, eu não vou ter problema com o trabalho. Por quê? Porque se eu entender quem Cristo é, se eu revelar quem é Cristo, eu começo a viver como Cristo. Sim. Eu começo, falando de Paulo aqui, né? Eu entendo por que eu fui chamado. E aí as coisas... Gente, a gente vai ter dificuldades, claro, isso é coisa natural, né? Nós vamos ter aí as nossas batalhas. Mas eu entendo quem eu sou, eu não preciso entrar em guerra, eu não preciso disputar com ninguém, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, quanto mais eu diminuo, mais o Senhor cresce na minha vida. E quanto mais, João 3,30, né? Que ele cresce e que eu diminua. Por quê? Porque eu preciso entender que Cristo está sendo revelado através da minha vida. E Cristo, em nenhum momento, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo a promessa que estava ali para se cumprir, em nenhum momento ele se colocou num lugar acima de Deus. Em nenhum momento ele humilhou as pessoas, muito pelo contrário. Quando ele vai ao poço, quando ele fala com a mulher samaritana, mesmo ela sendo uma mulher indigna naquela época, uma mulher que tinha tido 5 maridos, como que ele fala com ela? Você não sabes com quem fala. E aquilo, ela entendeu. Num único encontro com o Senhor, ela entendeu quem o Senhor é. E nós passamos muitos anos tentando entender, mas glória a Deus que estamos tentando. Glória a Deus, porque é todos os dias, né? Como você falou, é todos os dias. A gente vai se descobrindo todos os dias, o Senhor vai se revelando para nós, e quanto mais eu olho para Ele, mais eu olho para mim, e mais eu olho menos para as pessoas, entende? Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se revela para mim, e mais eu paro de olhar o defeito do outro, né, o problema do outro, e eu começo a olhar para mim, e ver o quanto eu ainda preciso melhorar, o quanto eu ainda preciso, né, me fortalecer, o quanto eu ainda preciso caminhar para estar cada vez mais parecida com ele. Então é aquilo que eu falo, a gente já não perde muito tempo com picuinha, com coisas bobas, porque você sabe que tem coisas muito maiores para fazer. Então a gente sofre menos, a gente arruma menos confusão. Se torna mais leve. Se torna mais leve, a gente começa a suportar muitas coisas, você fala, tá tudo bem, né? Entende que cada um tem a sua opinião, que cada um vai te ver a partir daquilo que ela, né, traz. A gente percebe isso muito na igreja, porque nós recebemos muitas pessoas feridas de outros lugares, de outros ministérios, e o que elas trazem são as dores dela. Então, às vezes, elas vão olhar para mim, vão olhar para o pastor, e elas vão projetar talvez uma liderança doentia que elas tiveram. Então, elas vão chegar, né, tipo assim, olha, não quero contato, daqui você não vai passar, e a gente vai com todo amor, a gente vai dando tempo, a gente vai, né, aquilo que eu falei, as pessoas curam, ferem, mas as pessoas também curam, e é uma decisão, eu sou a que fere ou eu sou a que cura? E às vezes a gente, sem querer, a gente vai ferir também. Às vezes eu vou achar que eu tô curando, mas eu vou ferir. Eu vou ferir porque já tem uma ferida ali. Então, por mais que eu não tenha essa intenção, eu vou acabar ferindo porque tem uma ferida ali, né? Então, a gente precisa tá muito segura em Deus, segura do nosso propósito, segura do nosso chamado, para fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. E nós poderíamos ficar aqui umas 10 horas falando, né? Falando, olha, fácil. Mas, como nós temos horário, e esse é o primeiro episódio que nós vamos dar o início de 2025, que é o episódio onde o Senhor realmente colocou no meu coração, é a decisão, é o momento, e é uma honra para mim poder dizer assim, hoje eu tenho a minha pastora dando esse start junto comigo, tenho aprendido muito, cada dia mais, tenho conhecido a Cristo cada dia mais, e o que é mais importante,
eu não preciso fazer como as outras pessoas, mas eu preciso entender como que Cristo quer que eu faça. Então eu tenho buscado cada vez mais, eu tenho estudado cada vez mais, e muitas vezes eu mergulho na palavra de manhã, quando eu vou ver, o meu marido tá chegando do trabalho já, os dias que eu não tenho trabalho, Sim. né, porque eu trabalho com horários agendados. E, gente, eu olho e falo, meu Deus, eu tenho meia hora pra limpar a casa, pra fazer isso, pra fazer não sei o que, pra fazer a comida, aquela correria de casa, os filhos chegando. Só que é tão maravilhoso, que é um tempo tão precioso. E o que a gente encontra em Cristo, o que a gente encontra nas Escrituras, não tem manual nenhum no mundo que vai te dar toda a revelação e sabedoria. Sim. E quando eu entendi todo esse movimento, tudo isso que o Espírito Santo conduz, eu vejo que muitas vezes, para mim, eu escrevo. Existe um projeto até aqui dentro da agência, depois o Thiago pode contar, a gente chegou a gravar um documentário da minha vida. Isso em 2022, eu acho, 23. A gente gravou um documentário. Só que na época a gente gravou esse documentário, ia ter todas as filmagens externas e tal. E eu pedi para ele engavetar, porque eu fiquei uma semana chorando dia e noite. Dia e noite chorando por causa daquilo. E essa semana o Senhor me fez lembrar. Lá eu não estava preparada para ouvir todas as minhas mazelas, toda a minha história, expor a minha história. Não era o momento, porque eu não estava curada. Sim. E agora é diferente. E agora eu entendi que tudo aquilo que me fazia vergonha, tudo aquilo que me deixava como eu não sou ninguém, hoje eu sei que era um propósito para ser exemplo na vida de outras pessoas, que dá para mudar, que tem como ser melhor, que Jesus continua sendo o mesmo, que eu sou filha de Deus e Ele me ama, mesmo com as minhas imperfeições. Mesmo tendo errado muitas vezes, hoje eu entendo que eu não preciso errar mais. Eu não preciso repetir aqueles padrões, mas eu não estava preparada. Então, no início do ano, né, sempre eu tenho um caderninho pro ano, mas esse ano eu comecei a usar meu caderno antes da hora, né? O ano passado eu tinha o meu e esse ano eu comecei antes da hora. E recentemente, na nossa imersão, eu escrevi aqui no dia 30 do 11. Dia 30 do 11 eu escrevi que eu queria ler, né? Eu já li para a pastora, mas eu queria ler porque talvez você está iniciando o seu ano agora e aquele monte de plano de começo de ano, projetos, desejos, sonhos, que você realmente colocasse num papel e que você levasse para o Senhor da sua forma, seja em palavra, seja em escrita, mas que você levasse para o Senhor o teu desejo para 2025, que seja o desejo do Senhor para você. Porque a partir do momento que o Senhor tiver o mesmo sonho, e você, aliás, o Senhor já tem o sonho para você, mas que você entender o sonho de Deus, você vai conseguir de uma forma leve conduzir tudo isso, mesmo que seja desafiadora. E eu queria ler para você aqui. Nesse dia eu coloquei: eu decido hoje viver na dependência de Deus, ser cuidada por Ele. Deixo tudo aqui diante dessas mulheres que o Senhor preparou para esse novo tempo. Meu coração é grato por poder ser quem eu sou, mesmo sendo falha. Ele me escolheu. Então, eu queria deixar como fechamento, eu vou, né, quero que a pastora também faça uma frase, faça algo para fechar, mas eu quero dizer que nesse 2025 eu decido viver o que Deus tem para mim e que eu decido, mesmo sendo falha, que eu fui escolhida. E se Deus me escolheu, o homem não precisa, pode falar que é bom, que é ruim, não tem problema. Mas eu decido viver o que Deus tem para mim. Então eu queria iniciar aí esse episódio de 2025 dizendo: qual é a frase que a pastora deixa para todo mundo que, assim como eu, pode estar no processo ou ainda não entrou nesse processo? O que eu posso deixar, né, Lu? E a gente sempre vai chegando no final do ano, a gente vai fazendo as reflexões, né? É importante. E a gente até estava falando sobre isso ontem. A partir daquilo que Deus tem feito, que fez e que tem feito nas nossas vidas. O que eu deixo para todas as pessoas é que elas não são aquilo que... Elas não são um passado. Elas não são um rótulo. Né? Elas não são um diagnóstico, elas não são o que disseram que elas são. Elas são aquilo que Deus projetou para que elas fossem, né? Então, que cada uma, né, das pessoas que estão nos ouvindo hoje possam entender que o Senhor gerou elas para um propósito, para algo
A palavra diz que antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe, já tinha algo projetado para nós. E independente daquilo, né, que as pessoas passaram, seja por uma violência, por um abuso, por qualquer outras coisas, qualquer outras dores, qualquer outras feridas, isso não as definem. Isso não as definem. Há algo a partir disso, como você trouxe. Tudo isso cooperou para algo. É para um propósito maior. Então, que todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje possam conhecer o Cristo que nós estamos conhecendo hoje, né? Que elas se permitam, que elas deem esse passo e que elas tomem essa decisão. Porque é uma decisão. E é uma decisão diária, né? É uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, né? E enquanto a gente estava aqui conversando, o Espírito Santo falou comigo que ele está aqui conosco, né? Ele está porque Jesus diz que onde houverem 2 ou mais falando em meu nome, ali eu estou presente, né? Então eu não tenho dúvida que essa nossa conversa aqui o Espírito Santo vai tocar muitos corações, vai trazer muita revelação para as muitas pessoas, mulheres, homens, crianças, adolescentes, quem quer que nos ouça, porque onde a presença dele está, né? Alguma coisa acontece. Então, eu não sei quantas vidas, né, o Senhor vai tocar a partir dessa nossa conversa, mas eu sei que muitas vidas vão ser tocadas, né, e que o tempo chegou, o tempo da promessa que Ele te fez chegou, né, de falar a muitos, de falar a multidões, e só que às vezes a gente fica projetando, imaginando como que eu vou, como que vai ser, né? Mas como assim? Como assim, né? Como eu não me vejo? Você não precisa saber, você só precisa obedecer, né? Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Então, meu desejo é que as pessoas nesse 2025 possam entender que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, que os sinais estão aí e só não vê quem não quer e que ainda há tempo. A última chamada, eu tenho dito, a última chamada, né? Para essa nova vida, para esse novo tempo que o Senhor tem para nós e que, né, aquelas que quiserem, nós estamos ali com as nossas portas abertas para abraçar, para receber, para cuidar, para amar, né, mas que elas não deixem de conhecer a Cristo, que elas não deixem de mergulhar nas escrituras, né, de como a gente está falando que nós não estamos falando de uma placa de uma denominação, nós estamos falando de Jesus. Sim. Né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é, né? Porque às vezes a gente está há anos dentro de uma igreja e nunca conheceu Jesus. A gente sabe disso, que tem pessoas que estão há anos no evangelho, mas nunca conheceu Jesus, nunca se converteu. Né? Nunca nasceu de novo, nunca nasceu para essa nova vida. É um religioso. Como por muito tempo a gente foi também, cumprindo protocolos, isso e aquilo. Então, é isso que eu queria deixar para as pessoas nesse novo tempo. Procurem se conhecer, procurem a sua identidade em Cristo, procurem saber quem o Senhor sonhou para que você fosse, o que Ele sonhou para você, para que você possa viver nessa plenitude. Amém. Gente, eu queria ficar aqui mais algumas horas, tá? Mas calma. 2025 vai estar repleto de episódios aqui para honra e glória do Senhor. E eu quero falar de 2 patrocinadores que estão conosco desde o início, que é a Agência de Juim, onde nós estamos gravando. Hoje com um estúdio amplo, maravilhoso, vários cenários em Curitiba. O Thiago, qualquer coisa, vai deixar o @ aqui para vocês, né, darem uma olhadinha. Eu fui a primeira, quando surgiu em Campo Largo, sabe, pastor? Eu fui a primeira a procurar agência e gravar. Então eu vejo Deus trabalhando já desde esse início. E hoje, para mim, é uma honra poder, mesmo vendo a evolução da agência, a agência crescendo, muitas pessoas gravando. Eu tive a honra de participar esses dias até do evento que eles fizeram, para comemorar tudo isso, esses 3 anos. E eu sei que 2025 a gente vai nos ver muito por aqui, nós vamos conseguir estar aqui muitas vezes. Mas eu preciso falar algo aqui. Para que esse projeto aconteça, para que esse projeto flua, além da agência de Juim, a Challenge, que é a academia, né, de personalizados em Campo Largo,
eu não consigo manter esse projeto, porque esse projeto não tem fins lucrativos nenhum. A gente, sabe, tem sonhos de convidar muitos nomes, muitas pessoas para estarem aqui, mas tudo tem um custo. E eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo, você que vai receber esse vídeo, de repente esse corte desse vídeo, que você sinta no seu coração de abençoar esse projeto. Vou pedir para deixar aqui o meu @, vou pedir para deixar a chave Pix aqui do lado. Por quê? Porque esse projeto é do Senhor. E você talvez possa querer fazer uma oferta, você pode querer trazer a tua empresa para estar passando na tela aqui, divulgar o seu negócio, posso fazer um pitch aqui de venda da sua empresa, mas você pode ter a oportunidade também de estar servindo o Senhor dessa maneira. Porque cada vez que a gente gravar um episódio, cada mês que a gente trouxer novas pessoas aqui, é a palavra do Senhor que está sendo pregada, é a palavra do Senhor que está indo para muito mais pessoas. Mas eu só consigo se você me ajudar. Porque o projeto é lindo, o projeto é maravilhoso, mas ele é do Senhor. E com a ajuda de você que vai assistir, que vai decidir, que Deus vai tocar no seu coração, eu sei que nós vamos conseguir ter um ano muito abençoado, com muitos episódios, talvez muitos testemunhos aqui nessa mesa, para honra e glória do Senhor. Amém? Conto com você. Deus abençoe, muito obrigado, né, por ter aceito, e que esse primeiro episódio ele seja as porteiras mesmo se abrindo, e eu sei que mas que o Senhor e o Espírito Santo esteja sempre, sempre, e que eu não cresça. Que eu não cresça, mas que o Senhor sim. Que tudo que eu possa diminuir para o Senhor aparecer nesse canal, em todos os lugares que eu estou, esse é o desejo do meu coração. E como minha pastora, puxa minha orelha, pega no meu pé. Pode deixar. Assiste os episódios e fala, volta pra casinha aqui. Pode deixar. Amém? Obrigada, nossa Yasmin, que tá aqui nos ajudando, que tá aqui assistindo, né? Não falamos nenhuma besteira? Não, tá tudo certo. Ela disse que ia ficar orando aqui pra nós não falar besteira, gente. Ela falou. Obrigado, diretor, pela gravação. Deus abençoe a agência de Juinha aí. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Vamos naquela do meio lá, pastora. Tchau. Tá. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe vocês. Amém.